Olá, eu sou William Alonso dos Santos e vou apresentar para a Empós o trabalho A Banalidade do Mal à Brasileira, a partir das covas abertas na Covid-19. Os fatos e os atos da vida cotidiana que tornam a morte corriqueira e que colocam os interesses privados acima do público, diante de mais de 560 mil vidas perdidas pela Covid-19, podem ser associados ou descritos por Hannah Arendt como mal banal? Em março de 2020, questionado sobre a pandemia da Covid, o excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, ao lado de seus apoiadores, afirmou que em todo o mundo havia 20 mil vítimas da doença e que no Brasil, diz ele, deveríamos tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror. Olha, no mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter adivinhação. 200 mil. Eu vi um site de esquerda falar que eu sou responsável por... Seria responsável por 498.632 pessoas. Tá? Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar, pô. Hoje, 2021... depois de mais de 560 mil mortes em decorrência da Covid-19 e notícias que relatam a fome da população e gastos do governo destinados à sua própria defesa perante a CPI da Covid, parte da população não parece se preocupar. A Nadia Solk escreveu sobre Hannah Arendt o seguinte: um dos pontos de partida de sua reflexão foi a constatação da facilidade com que um povo, em sua grande maioria, cedeu ao apelo do carrasco. Nesse contexto, a questão é: o viver em sociedade enfocando apenas o agir por interesses individuais, tolerando o sofrimento e a morte dos outros, nos remete ao fenômeno da banalidade do mal, descrito por Hannah Arendt. Expressão banalidade do mal surge com clareza na obra Eichmann em Jerusalém. Eichmann não matou ou agrediu alguém, ele somente cumpriu ordens. Mas sob essas, ele enviou milhões de judeus para a morte durante a solução final, ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. O presente trabalho de pesquisa tem seu início a partir da pergunta: diante dos acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, os fatos e os atos da vida cotidiana que colocam os interesses privados acima do público, enquanto mais de 560 mil vidas são perdidas pela Covid-19, podem ser associados ao descrito por Hannah Arendt como banalidade do mal? A hipótese geral é de que, a partir dos pressupostos teóricos arendtianos, ocorre um mal banal na vida público-político brasileira causada pelo afastamento do sentimento de pertencimento na pluralidade da vida pessoal do cidadão. Os resultados ainda são parciais, pois a pesquisa iniciou em março de 2021. A partir do estudo realizado da expressão banalidade do mal, desenvolvida por Arendt, é possível entender e até afirmar que a responsabilidade perante as mortes na pandemia no Brasil ocorre por meio da irreflexão daqueles que, mesmo dentro da lei, propagam desinformações, postergam ações de controle sanitário e são passivos em relação à omissão do governo brasileiro na busca de soluções cientificamente aceitas. Parcialmente é possível afirmar que não é necessário que haja uma guerra com campos de concentração e fábricas de morte, como no nazismo, para que ocorra um genocídio. A pandemia que vivenciamos nos faz perceber que as ações de um governo e seus mandatários, que não priorizam a vida, mesmo que ainda não julgados ou enviados para a Haia, são passíveis de avaliação moral e ética, ou seja, de averiguação por meio de legislação e de uma reflexão filosófica. Obrigado a todos e todas pela atenção.